Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A vida costuma nos ensinar a contar muitas coisas. Por exemplo, a contar compromissos que se acumulam, as contas que chegam, as conquistas que celebramos, as perdas que nos ferem e as preocupações que surgem pelo caminho o tempo todo. Vivemos quase sempre medindo resultados e comparando situações, tentando organizar o que está fora e controlar o que ainda virá. E sem perceber, vamos nos habituando a avaliar a nossa existência apenas pelos critérios do mundo. Mas o Evangelho de hoje nos convida a uma contagem bem diferente, mais profunda, mais verdadeira, e nos chama a olhar não apenas para o que fizemos ou conquistamos, mas para aquilo em que estamos nos transformando ao longo da vida, ao longo da nossa jornada. O amor floresceu em nós? Já nos perguntamos isso? À noite, ao deitarmos, fazemos um balanço e perguntamos quanta paz temos conseguido semear em nosso próprio coração? E quanto egoísmo já aprendemos, com esforço, oração e boa vontade, a vencer dentro de nós? Essas reflexões nos levam a uma questão que Jesus nos faz no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz: Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida, a nossa própria existência? Mais do que um alerta, essa pergunta é um chamado de amor. Jesus nos conduz ao essencial e nos recorda com misericórdia que sempre é tempo de rever os nossos caminhos, recolocar a vida em rumo certo e escolher com mais consciência aquilo que realmente tem valor. Ele continua atual porque toca exatamente um ponto sensível da experiência humana. Nossa tendência de buscar fora aquilo que só pode amadurecer verdadeiramente dentro de nós. Por isso, ela nos convida ao despertar interior, ao autoconhecimento, à vivência sincera do bem. Quem somos, além da aparência, dos ruídos do mundo e de tudo que deixaremos mais cedo ou mais tarde? Mais do que uma ideia bonita, ela nos chama a desenvolver uma consciência espiritual viva, na prática, nas ações nossas do dia a dia. Quando paramos para escutar esta pergunta, com sinceridade, somos levados a rever prioridades, valores e, principalmente, escolhas. Ao longo da vida, é fácil nos encantarmos pelo lado de fora, pois buscamos sim segurança, reconhecimento e resultados. Imaginamos que quando tudo estiver em ordem por fora, aí sim a paz chegará dentro de nós. Mas o Evangelho contém uma sabedoria serena e a nossa própria experiência de vida mostra outra realidade. Quem já não se deparou com alguém que possui muito, mas caminha com profundo pesar e profunda aridez interior? E outros de corações muito simples que, mesmo com quase nada, guardam uma riqueza enorme que o mundo ainda não sabe dar. Vejamos na parábola do rico insensato, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, que a alma tem necessidade que as posses da terra sozinhas não conseguem saciar. Essa passagem evangélica, por sinal, continua muito atual, porque revela com delicadeza e verdade ilusões que ainda cultivamos. A sede de sentido, sim, de paz, de pertencimento espiritual, de reconciliação com nossa própria consciência. Mas aquele homem que nos representa, o rico, acreditou que celeiros cheios garantiriam descanso para a alma. Aos olhos do mundo, talvez parecesse até um vencedor. Espiritualmente, porém, estava vazio e distante do que realmente sustenta a vida. E nós, quantas vezes também tentamos acalmar o nosso coração com aquilo que alimenta apenas o corpo, ou a aparência, o orgulho,
a vaidade, ou aquilo que só ostentamos. É neste ponto que Jesus, sem condenar, mas com amor, nos convida a despertar. A doutrina espírita amplia essa compreensão. Ela nos ensina que nada do que possuímos é definitivo e que tudo o que passa nas nossas mãos tem uma finalidade educativa. Os bens, os talentos, o tempo, a saúde, as oportunidades e, inclusive, os afetos são recursos sagrados de aprendizado e serviço. Nada nos é entregue por um acaso. A vida talvez não seja apenas quanto recebemos, mas o que estamos fazendo com aquilo que a bondade de Deus nos confiou. Somos, sim, chamados a administrar os recursos materiais e também o tempo que recebemos, as palavras que dizemos, a paciência desafiadora que exercitamos, a escuta que oferecemos e a esperança que acendemos no coração de alguém. Muitas vezes, imaginamos que servir é algo assim grandioso, distante ou até raro. No entanto, o verdadeiro serviço quase sempre começa quando colocamos no modo silencioso, nos pequenos gestos de cuidado, delicadeza e fraternidade que iluminam o cotidiano nosso e de outros. Às vezes, servir é apenas evitar uma palavra dura. Em outras ocasiões, é oferecer presença a quem sofre. Colaborar, talvez, mas sem chamar a atenção para nós. Perdoar uma ofensa, que é o nosso grande desafio. Renunciar, talvez, ao orgulho ou permanecer firme no bem, mesmo quando ninguém percebe. E às vezes a gente faz para que sejamos percebidos, mas fazer o bem quando ninguém está vendo não é fácil. Mas em momentos decisivos como esses é que o nosso espírito se educa, aprendendo a amar de forma mais madura, sem ostentar. Apesar dos medos, fragilidades e das lutas que ninguém mais vê além de nós, nós permanecemos firmes no bem. No fim das contas, nossa maior construção é aquela que acontece no íntimo. O mundo se impressiona ainda com o que mostramos, acumulamos ou aparentamos ser, mas Deus vê diferente. Ele vê nossa consciência, como realmente estamos e quem somos. Talvez o verdadeiro ganho da vida seja sair dela um pouco menos apegado, mais humano, mais humilde e mais próximo de Deus. Mesmo que na maioria das vezes sentimos que ainda estamos presos às coisas da terra, não vamos nos desanimar. Não se espera a perfeição imediata de nós. É o nosso progresso. E sim, a sinceridade e coragem. Nós podemos começar hoje sem esperar essas condições ideais. Começar hoje, passo a passo. Ao final dessa experiência humana, não levaremos conosco o que acumulamos por fora, mas aquilo que conseguimos transformar em luz, em amor e verdade dentro de nós. O bem que tivermos feito, a paz que tivermos construído, pouquinho que seja, e o amor que tivermos aprendido a viver. Isso sim nos acompanhará para sempre. A verdadeira vitória não está em possuir muito, mas em nos tornarmos melhores. Não está em aparentarmos grandeza, mas em conquistar a serenidade. Não está em vencer os outros, mas em vencer, pouco a pouco, nós mesmos. No fim, não seremos medidos pelo que acumulamos, e sim pelo quanto amamos, pela luz que acendemos nos corações das pessoas e em nós, e por aquilo que nos tornamos em silêncio diante de Deus. Assim, aproveitamos com amor e gratidão o que ganhamos no mundo e construiremos nossa própria vida conectada à consciência espiritual. Que Jesus nos encontre mais conscientes, mais espiritualizados e, com certeza, fiéis
no esforço de cada dia, passo a passo. Graças a Deus.